As 8 lições que o câncer me ensinou nesse ano de 2024. Lá, quando eu descobri que eu estava com câncer, no final de 2023, começo de 2024. E essa lição é: eu não sou a doença, eu não sou o câncer. Eu estava com o câncer, né? Eu não sou o câncer, eu estou com o câncer. Ele é passageiro dentro da minha vida. O que eu quero te dizer com isso? A parte mais complexa do tratamento terminou, mas eu vou seguir agora por uns anos tomando medicamento em casa, então eu só recebo alta efetiva daqui uns 5 anos, apesar de já ter conquistado a vitória, a cura dentro da minha vida, por conta que já fiz exames, os exames vieram que eu não tenho nenhum residual mais de câncer. Amém, graças a Deus. Mas essa foi a primeira lição que eu aprendi, a não me ver com a doença, a não visualizar a doença dentro da minha vida, para que ela não ocupasse espaço na minha vida. Então eu sempre preferi, em vez de olhar para a doença e deixá-la ocupar espaço, eu preferi olhar para a cura e deixar que a cura se manifestasse e ocupasse espaço dentro de mim. E por que eu te falo isso? O que é viver a doença e o que é viver a cura? Você estar com câncer e se reconhecer faz com que o processo seja muito mais trabalhoso e complexo do que ele precisa ser. Então eu não deixei para viver a minha vida só quando o câncer passasse, porque existe aquela incógnita de: e se o câncer não passar? E se for até aqui a minha vida? Entende? Então por que eu vou deixar para viver só quando tudo passar, se eu tenho vida no hoje, no agora, durante o tratamento, e eu posso viver e fazer o meu melhor dentro dos dias, dentro das minhas capacidades, daquilo que eu consigo, com as ferramentas que eu tenho, mas que eu viva efetivamente, que eu realmente honre o fato de estar viva. Então eu decidi olhar para o lado da cura e viver ela todos os dias, sentir essa energia de cura todos os dias, do que olhar para o câncer. E aí a gente vai para a segunda grande lição, que é algo que eu tenho dentro da minha vida manifestado já há muitos anos. Eu pratico muito a gratidão todos os dias. E a segunda lição é o seja grato. Veja a gratidão, sinta a gratidão. Porque se você não for grata pelas coisas que você tem, por onde você está hoje, por quem você é hoje, como que você quer conquistar outras coisas? Como que você quer ser tão irresponsável a ponto de colocar a sua gratidão ou a sua felicidade dentro de momentos futuros? Entende o que eu quero te dizer? Muitas vezes você fica dizendo dentro da sua vida de: ah, não, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele marido, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver me formado. Você fica pautando a sua vida dentro de momentos futuros que podem nem acontecer. Então a gratidão, ela precisa ser no agora, ela precisa ser mais que vista, sentida. Então uma das primeiras coisas que eu faço na minha vida é, quando eu abro os meus olhos, meus primeiros 5 minutos na cama é agradecendo por tudo que eu vivencio hoje. E eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando de abrir os olhos e respirar e viver e poder ter esse dia como um presente divino mesmo. Então a gratidão, ela já estava presente, mas ela se manifestou muito mais do que ela já se manifestava na minha vida. Porque eu pude ter gratidão por coisas que antes eu olhava como básicas, como, por exemplo, sentir o gosto das comidas. Eu deixei de sentir o gosto das comidas durante meu tratamento oncológico, eu não conseguia mais ter o paladar, eu não sentia mais o gosto delas. E quando a gente não sente mais o gosto, a gente começa a não ter mais vontade de comer aquilo, porque não tem gosto, entende? Então, tanto faz se você comer arroz ou abóbora, tanto faz. Depois que eu voltei a começar a ter paladar de novo, eu comecei a ter gratidão pelo ato de sentir o gosto da comida, entende? Então a minha gratidão começou a ser muito mais elevada do que ela era, vamos dizer assim, porque eu passei a agradecer por coisas que antes eu não agradecia porque eu achava que ela era básica. Para mim era básico sentir o gosto da comida, era básico sentir o cheiro, o aroma da comida e não sentir vontade de chamar o Hugo, entende? Então, a gratidão eu coloco como segunda coisa. Acho que a terceira grande lição que eu aprendi foi: escolha as suas batalhas. Você não precisa entrar em todas as batalhas que aparecem na sua vida. Você pode escolher as que você quer entrar e as que você quer só sentar e dizer: lutem, entende? Porque muitas das vezes as batalhas que você está puxando para a sua vida e que está tornando o seu dia a dia difícil, nem é sua. Nem é sua. É da sua colega de trabalho, é do seu irmão, é da sua prima, é da sua amiga. Você tá puxando pra sua vida essas batalhas e você vai lá junto assim: não, guerreira, vou lá lutar esta batalha também.
mas você não precisa. Escolha onde você quer colocar a sua energia e escolha as batalhas que você quer enfrentar na sua vida. E aqui a gente entra na nossa quarta grande lição, que para mim é um dos grandes pilares de vida, que é a espiritualidade e a fé. Eu não sei em que religião você faz parte, no que você acredita, e quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando sobre uma religião que você precisa estar, sobre algo que você precisa fazer, porque eu acho que espiritualidade é muito além disso. É algo que nos faz sentir emoções, que nos faz sentir preenchidos. Então, existe, para mim, Elisandra, existe um Deus universal e grande, onipresente em todos os lugares. Então, independente da religião que você tá, mais importante do que aquilo na religião que você tá é você desenvolver a sua fé. É como você se sente com a sua fé e com a sua espiritualidade. É o que isso te faz sentir e o quanto isso te movimenta e reverbera no seu dia a dia. Então, a fé, para mim, ela é um dos grandes pilares de vida e eu mantenho, desde que eu era muito pequena na minha vida, eu só aumentei a proporção de fé e de espiritualidade durante esse tratamento oncológico. Quinta grande lição, que é o seu corpo é a sua casa, cuide dele, ele cuidará de você. O que eu quero te dizer com isso? O nosso corpo, ele é forte. Às vezes, somos nós quem não acreditamos na força do nosso corpo. Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu comecei o tratamento oncológico, eu acreditei que o meu corpo não ia conseguir fazer exercício físico, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir. Bom, se eu for pelo que eu ouvia das pessoas, eu achava que nem caminhar eu ia conseguir. Mas o meu corpo sempre foi alimentado de muita refeição boa, de muito exercício físico, de muitas caminhadas, então eu sempre alimentei o meu corpo com o que ele precisa, porque o nosso corpo precisa de exercício físico, ele precisa de movimento, ele precisa estar em movimento, para que ele consiga reagir diante das adversidades da vida. E foi ali, dentro do tratamento oncológico, que eu entendi o quanto a minha casa, o meu corpo é forte e é capaz, e muitas vezes a gente desacredita nisso, a gente não olha para isso, por quanto o nosso corpo é magnífico e funciona muito bem, ali com todos os órgãos, as célulazinhas mini que ele tem, o quanto o nosso corpo é incrível. Eu passei a valorizar e olhar muito mais para esse lar que é o meu corpo e cuidar muito mais dele do que eu já cuidava antes. E aí, já que a gente está falando de corpo, vamos falar da nossa mente e entrar na nossa sexta grande lição, que é: a sua mente pode ser um jardim florido ou um campo minado. O que você escolhe que ela seja? Lisandra, você tá me dizendo que se ela for um campo minado, ela não pode ser um jardim florido? Ela pode, inclusive ela deve se transformar num jardim florido. Eu espero que você queira plantar flores nesse campo minado, tirar todas as bombas, as minas que tem, arar ele e transformar ele num campo florido. Eu espero muito que você queira isso. Só que para você fazer isso não basta querer, você tem que executar ações no seu dia a dia, buscar por ferramentas de autoconhecimento, buscar por mentores. Eu sou uma das mentoras que pode te ajudar nesse caminho, inclusive, para que você faça com que seu campo seja florido. A nossa mente, ela é o centro de todo o comando do nosso corpo. E enquanto eu deixar a minha mente fraca, ela será fraca. Ao ponto que, se eu fortalecer a minha mente, ela será forte. A minha mente foi uma das grandes chaves durante meu tratamento e da minha vida. Ela é. E eu consegui ter essa mente mais positiva, essa mente mais forte que a gente fala, justamente pelas ferramentas que eu desenvolvi. E que dentro das minhas mentorias e do VMC, eu trago muito esse desenvolvimento de mentalidade, como você fazer com que sua mente trabalhe a seu favor e seja o seu campo florido. E como estamos falando de corpo e mente, vamos para a nossa próxima lição, que a nossa próxima lição é que eu aprendi que eu sou muito mais forte do que eu achava que eu era. Quando eu trabalhava, eu me formei em arquitetura, então eu trabalhei de carteira assinada, CLT, em vários lugares, e eu ouvia uma frase de que eu era muito canelinha de vidro, muito emotiva, chorava por qualquer coisa. E eu internalizei uma crença dentro de mim, isso eu não ouvia só nos escritórios não, tá? Desde pequena eu era apelidada de chorona, chorava por qualquer coisa, só porque eu tinha emoções. Entende? Então, se você passar por isso também, as pessoas que te chamam de canelinha de vidro, de emocionada, fala assim, muito obrigada. Eu demorei para desenvolver essas habilidades dentro de mim e entender que isso não são defeitos, são qualidades minhas, particulares minhas. Então, você ter um emocional ou você chorar pelas coisas não é ruim.
Muito pelo contrário, é algo seu, uma característica. Aprenda a olhar para essa característica com amor, não com ódio. Mas voltando ao que eu estava te contando, eu recebi esse apelido de chorona, né, de canelinha de vidro, durante muito tempo da minha vida. Então eu acreditava que eu era uma pessoa fraca, que eu não tinha capacidades, que eu não conseguia resolver os problemas da vida, justamente pelos apelidos que ficavam me rotulando, que na verdade eram rótulos que as outras pessoas colavam em mim que eu deixava colar. Em vez de não deixar nem chegar perto aquele adesivo de rótulo, eu deixava colar. Então, no momento que você retira todos esses rótulos que ficam te colocando, você entende que são características suas. Não existe algo que diga, não, isso aqui é uma pessoa forte, isso aqui é uma pessoa fraca. Existem pessoas com características diferentes. E eu entendi que eu sou muito mais forte do que um dia eu imaginei que seria, e que eu consigo passar por adversidades e transformá-las, sabe, fazer do limão uma limonada? Foi isso que eu fiz. E essas adversidades, elas só me fortalecem, elas não me tornam elas. Essas adversidades não estão aqui para me trazer coisas ruins ou para me dizer, viu, olha só, tinha razão quem te apelidou disso. As adversidades estão aqui para me fortificar, me fazer crescer, me fazer ser um ser melhor, uma pessoa melhor. E aí a nossa 8ª lição, que eu elenquei 9 aqui, tô colando para ver quantas eu coloquei de lições para falar para vocês. Eu podia dizer 30, 40, mas eu resolvi trazer 9, né? Vamos por enquanto nessas. A 8ª lição de vida é que a vida é uma curta passagem pela Terra, mas muitas vezes a gente não reconhece essa passagem chamada vida porque a gente acredita ser imortais. Mas aquilo que eu falo, o contrário de morrer não é viver, é nascer. Então, todos nós temos essa certeza que nascemos, pois estamos aqui, né? E que vamos morrer algum dia. O que acontece no meio desse período se chama vida. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Você já se perguntou como ela está? E eu não estou te falando isso para você se cobrar sobre as coisas que você deixa de fazer ou não faz, porque isso não é um problema meu, é um problema seu. Estou te falando isso para você analisar como anda a sua vida. Como anda a sua carreira, como anda a sua vida amorosa, como anda o seu lar, a sua família. O que você tem feito de melhor por você, para que você viva a vida que você deseja mesmo viver. Entende? Porque todos os dias é nos dado a oportunidade de construir coisas novas, de fazer coisas novas. E todos os dias podem ser o próximo passo e que te deixa mais perto do lugar que você quer chegar. Então, tente fazer desse período que você está aqui o mais leve possível. Tente trazer coisas boas para dentro da sua vida, para dentro da sua família. E você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer e entender verdadeiramente quem você é. E eu posso te ajudar com isso. A gente tem uns projetos aí, aguardem, que vão te ajudar muito no ano de 2025. A nossa última lição para esse vídeo é que mostrar fragilidade não te deixa mais fraca, te deixa mais humana. Aquilo que eu falei para vocês, nós somos feitos de sentimentos. E de muitos sentimentos, de felicidade, de angústia, de raiva, de ansiedade. E demonstrar esses seus lados mais frágeis não vai fazer com que você perca as suas qualidades como pessoa que você acredita que você tem. Muito pelo contrário, vai te tornar aquilo que viemos aqui para ser, humanos. Chegamos ao final desse vídeo hoje com as lições que eu aprendi durante esse tratamento oncológico e eu espero que você consiga tirar algo bom para sua vida disso. Porque é importante a gente elencar o que a gente aprende durante o percurso chamado vida, né? Aproveita e pega um caderno, eu deixo alguns aqui do meu lado, tem até minha água aqui que eu tomo bastante. Ai, meus livros, meu caderno que eu tenho aqui. Escreve aí 9 lições que você aprendeu nesse ano, 9 lições da sua vida. Escreve e me conta aqui nos comentários que eu quero saber. É importante você ter noção do que você aprendeu, evoluiu em relação ao ano passado. Então, conta para mim aqui quais foram as lições que você aprendeu nesse ano e que te edificaram, te fizeram se tornar uma pessoa melhor do que você era.